Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou professora da Rede Municipal de Campinas. Vou apresentar para vocês o meu relato de experiência, cujo nome é Projetos na Educação Infantil no contexto da pandemia. Bem, o período de realização dessa prática foi o primeiro trimestre de 2021, do mês de fevereiro até o final de maio. Os participantes foram a professora, os alunos e a equipe gestora da escola. O objetivo é dar ênfase ao percurso e desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva de projetos com crianças pequenas, no contexto de pandemia de Covid-19 e distanciamento social. Então, essa experiência ela foi vivenciada numa escola de educação infantil da rede de Campinas, com uma turma de agrupamento 3. A idade das crianças varia de 3 anos e 5 meses a 5 anos e 11 meses. Na escola, nós trabalhamos com projetos, né? Mesmo frente ao contexto pandêmico da Covid-19, nós permanecemos com a nossa perspectiva de trabalho, baseados, então, pautados aí em projetos, né? O atendimento às crianças aconteceu de forma remota, de fevereiro a abril. Então, a forma de atendimento, de trabalho, de envio das propostas pedagógicas foi feita de forma totalmente remota, né? Para isso, nós lançamos mão aí, das ferramentas tecnológicas, então criamos uma lista no WhatsApp para manter contato com as famílias e as crianças. Nós temos o blog da escola também, que é um meio bem eficaz de comunicação com as famílias e com as crianças, onde a gente posta aí os desafios, as propostas de atividades para as crianças, não é? Então, o atendimento telefônico, via WhatsApp, videochamadas individuais, coletivas. Foi dessa forma que a gente foi conduzindo o trabalho com as crianças nesse primeiro momento, de forma remota. E aí, posteriormente, a partir do mês de maio, nós começamos então o atendimento no sistema híbrido. A turma foi dividida em 3 grupos, cada semana um grupo frequentava presencialmente e os demais em casa recebiam as propostas de forma remota, e aí na semana seguinte invertia, né, aquele grupo que tinha ficado em casa ia para a escola, e na outra semana também, e aí aqueles que estavam em casa recebiam as propostas, então, de forma remota. Assim nós fomos fazendo então esse período de acolhimento, os primeiros contatos com as famílias via telefone, ligação telefônica mesmo, ou chamadas aí via WhatsApp, de vídeos. Então nós começamos aí as primeiras contações de histórias, trocando vídeos, fotos, áudios, conhecendo a turma, apresentando os colegas, né, para a turma, para que todos fossem se conhecendo, construindo os vínculos, construindo aí essa singularidade da turma, da nossa turma, né? Aos pouquinhos a gente foi se conhecendo e conhecendo a cada um do grupo. Então, as primeiras atividades, as primeiras propostas com histórias, com músicas, atividades artísticas, enfim, as crianças se interessaram por uma música da palavra cantada chamada Pindorama, e aí a gente percebeu esse interesse, fizemos algumas propostas, algumas pesquisas, investigações sobre o significado de Pindorama, e aí a turma acabou escolhendo por meio de votação, escolheu o nome Turma Pindorama. E aí nossa turma então ficou e é assim conhecida, né, como Turma Pindorama. Nós recebemos 2 bonecos étnicos de origem africana e esses bonecos foram batizados pelo nome de Daio e Zuri. Nós fizemos uma pesquisa intensa com as crianças de nomes de origem africana, e aí nós fomos fazendo alguns levantamentos do nome, o significado, e aí fomos
construindo junto com as crianças uma listagem dos nomes em que eles apresentavam, que tinham feito a pesquisa, e por fim colocamos para votação, e o nome Daio e Zuri foram então os escolhidos para esses bonecos, e eles estão presentes nas atividades que a gente faz cotidianamente. Bem, aqui eu trago duas imagens para representar um pouco desse trabalho feito de forma remota e a chegada então dos nossos bonecos. Essa primeira imagem, ela representa um pouco das nossas videochamadas. Nós fazíamos isso de duas formas, né? Através da plataforma do Google Meet, nós fazíamos os encontros virtuais e também por meio de videochamadas no WhatsApp. Então, dessa forma, a gente conseguia colocar aí um número razoável aí de crianças, né? E a gente sempre fazia uma proposta para que as crianças pudessem fazer em casa, participar ali naquele momento, algum objeto de casa, um brinquedo, alguma coisa aí conforme a organização da semana, conforme a sequência de atividades ali que a gente tinha organizado, né? Nesses encontros virtuais também, nós tínhamos essa possibilidade de interação entre a professora, entre as crianças, ainda que de forma remota, mas era uma possibilidade da gente se ver, de conversar, de cantar, de ouvir uma história, de brincar. Então foi bem interessante a participação das crianças, das famílias, algum familiar sempre acompanhava as atividades. Então a gente começamos a construir aí o nosso trabalho dessa forma, interagindo de forma virtual com as crianças. Essa segunda imagem, então, é onde apresento a Zuri e o Daio. Eles fazem parte de todas as propostas, de todo o trabalho pedagógico que a gente faz com a turma. Eles são parte integrantes da turma, não é? Na escola nós trabalhamos dentro dessa perspectiva de projetos. Nós temos uma temática geral. Esse ano, o projeto geral da escola se chama Brasil, um país de muitos povos. Dentro dessa temática, cada professor, cada turma tem autonomia para organizar subprojetos. O tema de investigação da nossa turma, não é a África, investigando as manifestações culturais da África. Bem, então, como é que a gente começou então esse trabalho, né? Eu já falei um pouquinho dos primeiros contatos, as primeiras contações de histórias, as músicas. Então, dando sequência aí, nós fizemos um resgate aí de memórias da infância, fotos, vídeos, muitas contações de histórias, escritas criativas. Fizemos muitas atividades usando os objetos da casa para realizar estes desafios, aproveitando aquilo que as famílias tinham em casa, né? Brincamos com os números, várias formas de representação, utilizamos elementos da natureza em nossas composições e criações, aquilo que as famílias tinham em seus quintais, em suas casas ou no entorno, que era fácil, não é? Recolher, coletar materiais da natureza e fazer parte das nossas atividades ali. Conhecemos diversas músicas do cancioneiro infantil e outras músicas de outros artistas também, poemas e poesias. Então, nós trabalhamos com o poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira, poesias de Manuel de Barros, músicas de Vinícius de Moraes. Então, trabalhamos bastante nessa perspectiva também. E aí, como eu disse, com a música Pindorama surgiu o interesse e a curiosidade das crianças em saber o que era Pindorama, o que significava. Então nós fomos pesquisando, trocando ideias dentro dessa lista de transmissão do nosso grupo, da turma. E aí nós começamos, a partir da chegada dos nossos bonecos, do Daio e da Zuri, nós começamos a investigar manifestações culturais africanas, então os nomes, inclusive os nomes Daio e Zuri, foi uma escolha da turma por meio de votação. Eles fizeram pesquisas sobre nomes, né, e significados, enfim,
Por fim, nós chegamos então em Daizuri, muitas histórias, nós fizemos várias contações de histórias também para as crianças, tratando sobre identidade cultural, respeito à ancestralidade, a questão dos cabelos. Fizemos muitas atividades voltadas para a questão dos cabelos, fizemos turbantes, tecidos africanos, conversamos sobre cores, formas, como são, quais são as características aí de alguns tecidos africanos, a questão das danças e músicas, conhecemos ritmos, algumas brincadeiras também, que a gente foi pesquisar com as crianças e brincar, fazer essas brincadeiras com ela. Então, aí um pouquinho dessas fotos aí, a primeira sobre construções aí, escritas criativas do nome Pindorama, uma atividade com turbante, a outra atividade utilizando elementos da natureza para fazer o autorretrato. Aqui essa sequência de fotos que eu apresento para vocês é a continuidade aí do nosso trabalho. Então, essa primeira imagem é a representação que uma das crianças fez, então, do Daio e da Zuri. Aí nós temos também uma atividade que nós fizemos de boneco cabeludo com rolinho de papel higiênico. Então, nós fizemos essa atividade com as crianças no encontro virtual, inclusive. Depois, ali, logo acima, nós temos uma atividade que foi feita já em sala de aula, no atendimento do sistema híbrido. Então, nós utilizamos giz com tonalidades de pele, e aí nós fizemos essa atividade com as crianças de observar qual é a tonalidade da minha pele, qual é o giz que se adequa a essa tonalidade. E aí fizemos os desenhos e compartilhamos na roda com as crianças. Logo abaixo aí nós temos, trabalhamos com o livro Cabelo de Lelê e fizemos diversas atividades a partir dessa história. E aí nós representamos a Lelê em algumas dessas atividades, né? Em uma dessas fotos aí a criança está fazendo essa atividade em casa, e a outra criança, nós fizemos essa atividade na escola, né? Fizemos aí o desenho, colocamos alguns materiais à disposição para que a criança pudesse compor a sua Lelê, de qual forma ela considerava melhor aí compor a sua Lelê. E aí, continuando ainda essa sequência de atividades, nós fizemos o plantio de alpiste, fizemos um boneco cabeludo, então, pensando aí, considerando a diversidade, a forma de trabalhar com as crianças e o cabelo, mostrar um pouco sobre formas diferentes da gente fazer essa representação e trazendo aí o plantio, o cuidado aí da planta, acompanhar o processo de germinação, de nascimento aí do alpiste. Então foi muito bacana também essa atividade feita aí com as crianças. Fizemos desenhos usando o giz. Aí já foi uma outra proposta que foi com o menino marrom. Com essa história a gente fez também uma diversidade aí de atividades com as crianças e fizemos diversos desenhos para representar um pouco da história. Aí alguns dos nossos livros que nós trabalhamos, Amoras, O Menino Marrom, O Meu Crespo é de Rainha, O Cabelo de Lelê, foram algumas das histórias que nós trabalhamos nesse primeiro trimestre e continuamos a trabalhar ao longo do ano, né, das semanas seguintes, enfim. Bom, os recursos que nós utilizamos aí para o desenvolvimento dessa prática pedagógica foram os dispositivos eletrônicos como o celular, lista de transmissão no WhatsApp, Chromebook, blog da escola. Então, nós fazíamos as gravações de áudios e vídeos, fotografias, links do YouTube. Dessa forma, apresentávamos os desafios, as propostas, as atividades do dia. Para cada proposta, fazíamos a sugestão de materiais preferencialmente aqueles que as famílias tinham em casa, né, considerando o contexto imposto pela pandemia. Então, utilizar preferencialmente aquilo que a família já tinha em casa, priorizando os objetos da casa, elementos da natureza, materiais reciclados, entre outros.
A escola fez a entrega de um kit com materiais pedagógicos enviados pela Secretaria de Educação. As parcerias, elas foram firmadas, né, construídas aí primeiramente com a equipe gestora da nossa escola e a equipe de profissionais, mas os nossos maiores parceiros foram as famílias. As famílias atuaram como interlocutores entre a escola e a criança, que mediaram apresentando efetivamente as propostas, as atividades para as crianças e deram as devolutivas para a professora. Então, ao final desse primeiro trimestre, nós percebemos que a maioria das crianças demonstrou interesse pelas propostas, participando ativamente, compartilhando áudios, fotos, vídeos de suas produções, o que também foi destacado nas devolutivas das famílias. Entendemos que os desafios e obstáculos eles são grandes quando pensamos no trabalho remoto com crianças pequenas, né? Especialmente para nós que estamos acostumados a vivenciar as práticas em sala de aula, a roda, as nossas vivências, experiências são todas compartilhadas ali dentro da escola e agora fazer esse trabalho de forma remota realmente é um desafio, ou no sistema híbrido. Mas foram feitos todos os esforços possíveis para que elas tivessem a oportunidade de interação por meio de propostas criativas e significativas que visassem mitigar, então, o distanciamento social. E aqui, por fim, as nossas referências. E o muito obrigada a todos.